Nesta aula nós vamos falar um pouquinho de equações e inequações. Para a gente começar a brincadeira, para começar a falar um pouquinho a respeito do tema, nós temos que usar a definição. Então, as duas funções f e g, considera-se duas funções, função f de x e função g de x, de tal forma que a f ela é definida com domínios reais e imagem real, e a g também definida domínio real, imagem real, ou seja, são funções reais. Para a gente falar de equação, todas as vezes que nós temos a igualdade de duas funções, lembrando que esta f ou esta g pode ser uma constante, uma função constante que a gente viu anteriormente, ou pode ser um afim. A gente está falando dentro do bloco da afim, então a gente considera que a gente vai tratar aqui das nossas funções constante e afim, ou afim e afim. Então considera duas funções f de x e g de x. Quando nós temos uma igualdade relacionada a essas duas funções, f de x igual a g de x, nós tratamos que isso aqui é uma equação porque tem uma igualdade relacionando as duas funções. Quando nós tratamos as duas funções com uma desigualdade, aí, ao invés de uma equação, nós vamos ter uma inequação. Então, quando nós temos uma desigualdade de f de x, uma desigualdade é no sentido de f de x ser maior que g de x, ou f de x ser maior ou igual a uma g de x, ou f de x ser menor que uma g de x, ou essa f de x ser menor ou igual a g de x. Então, qualquer uma dessas desigualdades, quando nós relacionamos ela com duas funções, o resultado que nós temos é uma inequação. O elemento matemático que a gente tem para estudar esses casos, definido como inequação. Quando nós temos uma igualdade, o elemento matemático definido para estudar esses casos chama-se equação. Então, o que nós temos? Vamos definir de forma genérica, considera uma f de x sendo igual a x mais b e considera uma g de x sendo a b, vamos colocar cx mais d. Então, são duas funções, né? As duas afins. Quando eu trato de uma equação, nós temos, né, que esse f de x vai ser igual a esse g de x, então esse ax mais b é igual a cx mais d. Isso aqui, na verdade, nós estamos procurando, quando a gente se propõe a resolver uma equação, nós estamos procurando qual elemento x do domínio reais das duas, ele faz a f de x ser exatamente a g de x. Ou seja, vai existir um valor de x e quando eu coloco ele, atribuo ele a f de x aqui, ó, o valor atribuir aqui vai gerar um valor aqui. E esse mesmo cara, esse mesmo valor, quando eu atribuo na g de x, ele vai gerar o mesmo valor de y para as duas. Então, quando eu proponho resolver uma equação, na verdade eu busco o valor de x que gera um valor para a f igual o valor para a g. Especificamente, graficamente, né? Especificamente olhando para o gráfico, ou graficamente, essa resolução das duas equações aqui, ou das duas equações não, da equação, ela, considerando essa aqui uma f de x e considerando essa aqui uma g de x, quando você resolve a equação, você encontra o ponto exatamente, o elemento de x, ó, onde tanto para f quanto para g gera o mesmo elemento de y, ou seja, gera o mesmo elemento da função.
E diferente aqui, por exemplo, quando você trabalha com a inequação, você não encontra o elemento, você encontra os elementos de x que faz uma função gerar valores maior que a outra, ou maior igual, ou menor igual. Então, se a gente considerar aqui uma função do tipo f de x é maior que g de x, aqui nesse caso, ax mais b maior que cx mais d, né? Nós vamos encontrar aqui os valores de x que vão fazer f de x ter valores maiores que o g de x. Se a gente observar graficamente isso aqui, ó, então aqui é exatamente onde uma função é igual. Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó, se a gente observar um valor de x aqui, que eu vou chamar de x2, olha o valor dessa função g de x está aqui, ó, né? E olha o valor dessa função f de x está aqui. Quem que é maior? É o valor dessa, né? Então, esse cara aqui, né, é a partir desse, ou a partir de algum valor aqui, mas esse é um específico, esse valor aqui gera um g menor que um f, ou um f maior que g. Então, quando a gente resolve uma inequação, a gente procura saber quais valores que tem essa propriedade. Nesse caso, a gente tem uma equação. Nesse caso, nós temos uma inequação para as mesmas funções, né? Uma função é essa, 2x mais 1, e a outra função é essa, x mais 2. Então, como eu tinha dito, quando você resolve uma equação, você procura o valor de x que vai fazer essa parte ser igual a essa. Vamos resolver? Olha, todos os elementos que contêm a variável x em um membro só, né? 2, trocou, menos 1, 2x menos x é x, 2 menos 1 é 1. Então, a solução é essa aqui, x igual a 1. O que isso quer dizer? Olha, se eu chamar essa função aqui de f, chamar essa função de g, então, ó, f de x que é igual a 2x mais 1. E f de x que é igual a g de x, né? G de x que é igual a x mais 2. Então, ó, quando eu coloco 1 para o domínio, que é f de 1, vai ficar 2 vezes 1 mais 1. E esse f de 1 vai ser igual a 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, quando eu atribuo g de 1 também, vai ficar 1 mais 2, e aí o g de 1 vai ser igual a 3. Quando eu atribuo 1 para o domínio, eu tenho 3 de imagem, a mesma coisa aqui, quando eu atribuo 1 para o domínio, tem 3 de imagem. Então, quando eu resolvo a equação, eu estou procurando o número para esse lado da igualdade, esse lado, gerar um valor igual ao outro lado da igualdade. Quando eu procuro ou resolvo uma inequação, a gente busca, né, a saber qual é o número onde uma função, essa daqui da frente, vai ser maior que essa, a partir desses valores. Então, a solução de uma inequação é um número só. A solução de uma inequação é um conjunto de números do conjunto dos reais. Então, resolvendo essa daqui, ó, a gente observa a mesma coisa, 2x menos x maior ou igual a 2 menos 1, aqui vai dar x maior ou igual a 1. Então, aqui a solução é x é um elemento do conjunto dos números reais, tal que x seja maior ou igual a 1. Quer dizer, se aqui é maior ou igual, a igualdade se faz no 1, né? A gente viu aqui. E para números maiores que 1, essa função aqui sempre vai ser maior que essa. Provavelmente para números menores que 1, essa função aqui vai ser menor que essa daqui. Então a gente resolve uma inequação buscando esse tipo de solução.